eu vou mostrar para vocês, ele é exclusivamente para pequenas quantidades, tá? Não use a resina acrílica ativada quimicamente para grandes quantidades. Então, eu tenho aqui para vocês, ó, um modelo que eu pintei mostrando as zonas de Pendleton. E se você observar aqui, imagine que essa parte em azul é o osso palatino, tá vendo? Ó? Só que a prótese total não tem a forma do osso palatino. Ela tem essa forma aqui, ó, convexa, levemente côncava e depois convexa. Então, essa área preta é uma área glandular, tem glândulas, ela é fofinha ali. Então, é ali que nós devemos comprimir, desde a fase da moldagem, tá? Funcional, isso aqui é um clone, tá? Então, eu já tirei o modelo, é um caso que eu já fiz, é só para exemplo. Então, o que eu faço? Como é que nós vamos fazer para identificar essa área? Nós vamos pegar, né, clinicamente, nós vamos lá e nós vamos determinar, né, com lápis cópia, só que antes nós vamos lá palpar. Ah, aqui é fofinho, ah, aqui não é, aqui já tem o osso palatino. Aqui é fofinho, aqui não é, tem o osso palatino. Então, eu vou lá com lápis cópia e vou demarcar a área, porque para cada paciente tem uma área que eu posso comprimir. Se eu colocar o material aqui onde não cede, eu vou desadaptar toda a prótese. Então, eu só posso colocar na área que eu vou adaptar. Depois que eu delimitei, eu levo a prótese à boca e tiro. O que vai acontecer? Esse lapiscópio ele vai me mostrar a área que, para esse paciente, eu consigo fazer esse selamento posterior. Aí é muito simples, tá? Mas tem que dominar muito a resina acrílica. Eu uso uma mini cut, onde eu vou tirar o brilho dessa área. Opa! Pessoal, deixa eu só apoiar aqui. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu travar aqui. Eu vou apoiar, né? Pronto. Então, close aqui, isso. Então, eu vou apoiar, né? A região que delimitou aqui, eu vou fazer uma asperização para tirar esse brilho da resina, somente nessa área. E aí, nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos fazer uma resina. É muito importante que essa resina não tenha porosidades. Então, eu vou usar aqui um pote Paladon, aqui, ó, que eu uso, tá vendo? Eu uso um é para resina e o outro é para o líquido. Então, qual é a técnica que eu ensino na minha mentoria? Esse é uma técnica específica para pequenas quantidades. Eu tenho uma técnica diferente para médias quantidades e grandes. Essa aqui sempre num potinho de vidro, tá? Eu faço com que todos os polímeros desçam, não fiquem na parede do DAPEN, aqui, ó. E aí depois nós vamos fazer um gotejamento. Inclinando aqui, eu vou gotejar, evitando tocar diretamente esse líquido no pó. Ele está escorrendo pela lateral do DAPEN. Até uma hora que você vê que todos os polímeros estão recobertos. Veja, não é uma técnica com excesso de monômero, porque o excesso de monômero ele vai dar um aumento da contração de polimerização. Ela é uma técnica com barreira de monômero. Essa barreira de monômero está evitando a evaporação do monômero, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui de monômero. Então, essa é uma parte onde nós vamos manipular essa resina, tá? Lógico, eu estou aqui no meu laboratório, em casa, eu não vou conseguir fazer na panelinha, mas eu quero mostrar como é feito isso aqui, tá? Então, aqui você tem a possibilidade, com essa barreira de monômero, de ter evaporação zero. Não adianta você colocar, que nem no pote Paladon, aquela tampa do Paladon não serve para nada. Porque você tapa, mas tem ar ali dentro, o monômero continua evaporando, então não tem necessidade de você ter a tampa. Você precisa criar uma barreira. E essa barreira ou se cria com o próprio pó, como na técnica STG, onde você coloca uma nuvem de pó para que o monômero não evapore, ou, como eu faço nesses casos em pequenas quantidades, uma barreira com monômero. Então, observem, eu tenho condição de afastar um pouquinho e fazer o teste sem tirar ele. Se ele estiver fechando rapidamente, está numa fase muito inicial, tá? Então, aqui eu já sei que ele tá já com um pouco de corpo, tá? E aí eu vou
lembrando que eu asperizei essa região já, tá? Deixa eu me encontrar aqui, ó. Aí eu já asperizei, e aí eu vou colocar um pouquinho de resina acrílica na região que eu já determinei anteriormente, a região glandular, tá? Se você colocar fora dessa região, você pode desadaptar todo o resto da prótese, tá? E aí você vai colocar nessa região, tá? É importante que, além dessa parte que você está colocando, que você sempre vá recuperando, né, adaptando, molhando a espátula no monômero, tá? Deixa eu me encontrar aqui, pronto. Primeira vez que eu faço as filmagens para os meus alunos, mas nunca tinha feito assim com o Instagram, com tudo junto, né, para todo mundo poder acompanhar. Então, tem um pouquinho mais de dificuldade de olhar para 3 telas e ver o que eu estou fazendo. Então, pessoal, aí o que acontece? Nesse momento, nós temos aqui uma pequena quantidade na área que já foi delimitada, né, que eu já vi onde para esse paciente é glandular, e aí, esse monômero aqui, ó, tá? Rapidamente eu levo para a água, só para tirar dar um pouco mais de conforto para o paciente, nós levamos em boca, e aí comprimimos com força, tá? Vai ter um extravasamento, né, do excesso para posterior, e aí o que acontece? Em boca mesmo, você já vai com o Lecron ali, ó, você já vai remover o excesso. Por quê? Você não quer sobreestender nada, isso já foi definido ali pelo clone, a gente já definiu o limite posterior. E aí o que acontece? Antes da polimerização, você tira da boca, isso é importante, que é uma resina muito agressiva, você tira da boca e já coloca numa panelinha com 60 libras de pressão e a água levemente morninha, que eu uso um ebulidor. Então, o que acontece? Aquele gap que existia, aquele pequeno vãozinho que existia só nessa região aqui, porque o resto, né, lembra do teste com silicone? Eu só pus um pouquinho aqui e voltou a retenção ao máximo, então significa que o problema é só nesse pedacinho, pessoal. E aí eu vou lá com a resina de rápida e faço um selamento posterior direto. Mesmo eu tendo feito o meu selamento posterior, minha moldagem complementar no molde funcional, a contração de resina desses casos onde você tem, que nem esse aqui, o palato ogival extremamente curvo, né? Você pode ter esse problema de desencostar, tá? Então, você vai lá, ó, e você coloca, aperta, e aí você tem que ter. Por que você vai usar a panelinha, né, de eliminadora de bolhas, essa de ortodontia? Estão perguntando. Essa panelinha eliminadora de bolhas chama. Essa panelinha eu uso em todos os casos? Não. Quando eu uso essa resina aqui, a Neutroliner, para reembasamento, não. Por quê? Porque a resina vai durar um pouco tempo na boca. Não há necessidade. Mas esta aqui, que vai ter que ficar muito tempo na boca, é importante você obter dela o máximo, né, da resistência, o mínimo de porosidade. Por quê? Porque é uma prótese nova. Eu não pode entregar uma prótese nova com cara de velha, certo? Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Então, assim, aqui eu estou complementando aqui com líquido, tá? Mas nessa fase eu já colocaria na boca, tiraria e levaria para a panela eliminadora de bolhas, e depois água morninha, bem pouco morna, para também não criar bolhas, tá? E não dar alteração dimensional nessa prótese. E aí você vai ter uma resina acrílica altamente transparente, né, com o máximo do seu potencial. Como aqui não vai ter trabalho, mas ela é menos resistente que a termo, mas aqui, pessoal, não vai ter trabalho, então não tem problema, é só para vedar o ar. E você pode passar daquela condição de retenção zero para uma retenção que você tem que se pendurar na prótese. Se isso acontecer, me manda um post, depois eu vou deixar aqui meu e-mail, se quiser fazer algum depósito na minha conta, me agradecendo, porque realmente me salvou, e eu diria que cada 10 próteses totais superiores, uma eu faço esse procedimento. E às vezes não é nem porque não tem a retenção máxima, às vezes ela tem, mas não tem aquela retenção
que tinha no meu molde funcional e que tinha na minha prótese antiga, que eu sabia que aquele caso, pela clonagem terapêutica, a gente mexe na prótese antiga e a gente sabe, tá, exatamente... a gente sabe exatamente a pressão que aquele caso vai nos fornecer, entendeu, pessoal? Então, o que, que acontece? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para... Então, o que, que acontece ali, pessoal? Cheguei. Quando a gente tem a clonagem terapêutica e a técnica da clonagem nós melhoramos a borda, nós recuperamos a retenção da prótese antiga, nós sabemos o máximo da retenção que aquela prótese vai permitir para a gente. Então, se você entrega uma prótese e fala, ela está retentiva, mas a antiga que eu melhorei está mais, aí eu faço esse procedimento, porque eu sei que eu posso despertar mais retenção e estabilidade naquele caso, que é mais uma maneira de nós trabalharmos com bastante segurança do quanto de retenção a gente consegue obter naquele caso. Então, a clonagem terapêutica nos dá mais esta vantagem.